Dale House finalmente voltou depois desse ato de meses, né? Pareceu uma eternidade, mas estamos de volta agora com a parte B da segunda temporada. E foi assim um episódio maravilhoso, tivemos vários momentos Lumit, tivemos a apresentação de uma personagem que a gente ainda não conhecia muito bem e tivemos a volta de Rainy. Então nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o episódio 11 da segunda temporada de Dale House. E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita e já deixa um like para ajudar ele a chegar a muito mais pessoas. O episódio 11 da segunda temporada chama Follies at the Coven Day Parade, ou Loucuras no Desfile do Dia do Coven. Esse episódio marca o retorno da segunda temporada de Dale House depois do hiato, e eu não senti que ele andou tanto com a trama. Claro que tiveram vários acontecimentos importantes durante o episódio, mas todos eles serviram mais para colocar as peças no lugar e preparar a gente para o que vai vir a partir de então. A partir de agora, os personagens têm as informações que a gente já tinha como espectador, né? Seja sobre Rainy, seja sobre o plano do Imperador. Então eles estão no mesmo lugar de conhecimento que a gente, e a partir de agora vamos entender o que eles vão fazer com isso. O episódio começa com a Luz gravando um vídeo para a mãe dela. Lá no começo da temporada a gente tinha visto que a Luz já tinha gravado um vídeo para Camila, mas naquela ocasião ela ainda não tinha reencontrado com ela. E como a gente sabe, a Camila quer que a Luz volte pro mundo humano, né? Não quer que ela continue lá no mundo dos demônios, e a Luz tá meio dividida, né? Ela quer voltar pra mãe dela, mas ela também quer continuar lá com os amigos e com a namorada. Então a Luz tá gravando esse vídeo pra tentar encontrar um meio termo e convencer a mãe dela de que o mundo dos demônios é um lugar legal também. No entanto, o que a Luz acaba gravando é o esqueleto do Huri colocando a pele dele pra secar. Gente, o que foi aquilo? Cada vez que aparece alguma coisa nova relacionada à anatomia do Huri, é meio bizarro, né? Daí a Luz grava fazendo o glifo da luz, mas acaba acertando a Botcha, e a Botcha, por sua vez, lança um feitiço de fogo nela. E daí a Luz grava o diretor Bump mostrando o novo poço de detenção, né, que tá reformado depois da destruição que aconteceu lá na primeira temporada. Só que então o aluno é engolido por ele, né? Então a Luz acha melhor parar o vídeo por aí. A gente sabe que a Luz não contou pra ninguém o que aconteceu entre ela e a mãe dela quando elas se encontraram, então ela fica guardando esse sentimento dentro de si. Quando ela tá na escadaria de Exide conversando com a Willow e o Gus, e depois a Emmett chega também pra conversar com ela, a Emmett pergunta, né, se ela usou o sangue do Titã, se ela fez o portal. O Gus e a Willow querem saber se ela encontrou com a mãe dela, e a Luz mente pra eles. Ela fala que não usou o portal e tá esperando ainda um momento pra fazer isso. É interessante que a gente vê um pensamento da Luz, ela relembrando aquele momento que ela conseguiu se comunicar com a mãe dela, mas essa lembrança é um pouquinho diferente do que aconteceu lá no episódio 10. Na lembrança de agora, a Camila faz a Luz prometer que quando ela conseguir ir pro mundo humano, ela nunca mais vai voltar pro mundo dos demônios. Já no episódio 10, a Camila pede pra Luz voltar pro mundo dos humanos, ela promete que vai fazer as coisas serem diferentes entre as duas. Claro que tá implícito que a Camila não quer mais que a Luz volte pro mundo dos demônios, ela ficou muito chateada quando descobriu que foi uma escolha da Luz ficar por lá, mas na lembrança da Luz, a Camila falou com todas as letras que não quer mais que ela volte pra lá de jeito nenhum. E eu acho bem natural que a nossa cabeça acabe modificando um pouco nossas lembranças, ou para algo que a gente quer, ou então para alguma coisa mais traumática. Bom, e a Luz não compartilha isso nem com o Gus, nem com a Willow, e muito menos com a Emmett. Bom, e falando em Emmett, como não surtar de amorzinho com essa cena, com essa interação entre a Luz e a Emmett? Bom, no começo tava só a Luz, a Willow e o Gus conversando, né? A Willow e o Gus tentando decifrar, tentando entender o que tem por detrás da máscara do Imperador. Eu volto nisso mais pra frente. Então a Emmett chega de surpresa, acaba assustando a Luz e ajuda ela a se levantar, chamando ela de Batata Doce. Só que a Emmett chama a Luz de Batata Doce em espanhol, minha gente. Ela está aprendendo espanhol pela Luz. Que fofurinha a Emmett aprendendo espanhol, e agora as duas têm um apelido
apelido, porque elas ficam se chamando de Batata Doce. Então a Ida e o King chegam até Exide pra buscar a Luz, e na hora de se despedir da Emmett, a Luz dá um beijinho no rosto dela. Que é coisa mais linda do que essas duas, gente. Não existe no mundo. E foi a primeira vez que a gente viu a Luz beijando a Emmett, né? Até agora era só a Emmett que tinha dado aquele beijinho no rosto da Luz. Se em algum momento a gente vai ou não ter beijo na boca entre as duas, eu realmente não sei. Mas só o fato delas trocarem essa quantidade de carinho, né? Elas ficarem também se chamando o tempo todo de namorada, gente, a gente vê que é um casal de namoradas, elas se tratam como namoradas, elas agem como namoradas, então, sabe, isso eu acho que já é muito legal. E quando a Luz vai embora, ela esquece o celular dela, mas a Emmett encontra e lá na tela inicial está o vídeo que ela fez para a mãe dela. Imediatamente a Emmett entende que a Luz pode estar mentindo para ela de alguma forma, mas ao mesmo tempo eu achei muito legal por parte da Emmett ela não quebrar a confiança da Luz, porque ela não foi lá e deu play no vídeo. Eu achei até muito maduro por parte da Emmett não querer invadir a privacidade da Luz, mesmo que ela tivesse muito curiosa para saber o conteúdo do vídeo. Então mais tarde a Emmett vai compartilhar esse sentimento com a Willow e eu achei muito legal a interação das duas. Primeiro a gente vê a Willow se exercitando na janela quando a Emmett chega de surpresa, e essa interação das duas agora nesse momento é muito interessante porque desde a primeira temporada a gente não tinha visto elas retomando de fato a amizade. A gente sabe que a Willow e a Emmett foram muito amigas quando elas eram mais novas, mas por conta dos pais da Emmett elas acabaram se afastando. Então graças à interferência da Luz lá no episódio 15 da primeira temporada, a Emmett e a Willow conseguiram fazer as pazes, mas ainda assim a amizade delas de fato não tinha voltado a ser o que era. As duas tiveram ainda alguns momentos juntas, mas elas estavam sempre em grupo e não teve ainda um momento das duas sozinhas. Então a Emmett vir agora conversar com a Willow e pedir um conselho pra ela com relação ao namoro é muito significativo pra essa amizade. E eu achei muito legal que a Willow falou que se a Emmett quer o conselho dela, primeiro ela vai ter que fazer uma coisa antes, e ela pede pra Emmett fazer uma trança no cabelo dela. É uma mudança de visual bem legal no estilo da Willow e a gente vê um pouquinho mais na frente do episódio que tem até uma mecha verde. Eu sei que tem vários momentos amorzinho que a gente surta por causa da Luz e da Emmett nesse episódio, mas o retorno da amizade da Emmett e da Willow pra mim foi um dos momentos mais fofos do episódio. E só fazendo uma análise rápida aqui no quarto da Willow, achei muito bonitinho ali no cantinho perto da cama que a Willow tem uma caminha para o talismã dela, para o Clover. Além disso, a gente vê várias fotos coladas na parede, né? Tem a Willow com a Luz, tem a Willow, a Luz e o Gus. Tem várias plantas no quarto, né? Afinal de contas, a especialidade da Willow é com a magia das plantas. Tem até um quadro com vários tipos de plantas pendurado na parede. E o que chama atenção na parede também é um pôster grande escrito Flyer Derby e uma pessoa voando com uma cara meio raivosa. Claramente é um esporte chamado Flyer Derby e possivelmente é uma referência ao esporte Roller Derby aqui do mundo humano, onde as pessoas correm de patins. Tem uma matéria de jornal colada nesse pôster também escrito The New Face of Flyer Derby, o novo rosto do Flyer Derby, que deve ser uma matéria sobre um novo jogador que está em destaque no momento. Enquanto isso, a Luz, o King e a Ida estão no mercado de Bonnesboro e a Luz percebe que está rolando uma movimentação diferente e o King explica para ela que eles estão se preparando para o desfile do dia do Coven. Esse é um evento anual de Boiling Isles, onde diferentes carros alegóricos que representam os diferentes covens desfilam pelas ruas e os moradores saem para comemorar. Enquanto eles estão caminhando pelo mercado, a Ida pega algumas informações com o detetive particular e o King revela que a Ida tá investigando uma pessoa que ela já namorou. E o King começa a revelar todas as informações que ele leu no diário da Ida. Sim, a Ida tem um diário. E o King revela que essa pessoa é Raine e é do Coven dos Bardos. A Luz fica empolgadíssima com essa informação
informação e a Ida, sem ter o que fazer, né, acaba compartilhando com eles as informações que ela pegou. Então nesse dossiê de Rainy que o detetive conseguiu, a gente consegue pegar algumas informações interessantes. A gente vê que o status de Rainy é ativo, então Rainy continua trabalhando. Rainy é mestre em todos os tipos de instrumentos. O talismã de Rainy é desconhecido e, de fato, a gente não viu em nenhum momento o Rainy usando qualquer tipo de talismã, é sempre aquele instrumento musical. Na página seguinte a gente vê que Rainy já ganhou medalhas, a gente vê algumas fotos de Rainy lá naquele grupo de rebeldes. Tem umas informações curiosas na parte de baixo da página falando que Rainy gosta de comida apimentada e o filme favorito é Die Hard 2, que é um trocadilho para Die Hard 2, que é Duro de Matar 2, e aí trocando o hard por bard, né, que seria bardo. E no topo superior direito a gente finalmente vê aquela fotografia da Ida com Rainy lá quando eles eram adolescentes, que a gente não tinha visto ainda ela completa. A última vez que apareceu, o rosto de Rainy tinha sido tapado, mas agora a gente consegue ver tanto Rainy quanto Ida nessa foto. Inclusive a Lilith também ali no fundo, né? E o que chama a atenção da Ida para esse dossiê é o fato de Rainy ainda estar trabalhando, ainda estar na ativa trabalhando para o Imperador. Afinal de contas, Darius e Iberwolf tinham capturado Rainy, que fazia parte dos rebeldes, dos traidores do trono. Então a gente descobre que Rainy vai se apresentar no desfile e vai ser uma ótima oportunidade da Ida descobrir o que está acontecendo. Além disso, a Luz tinha ouvido uma conversa da Kikimora com a mãe dela, onde a mãe da Kikimora estava cobrando que ela voltasse para casa ao invés de apresentar o desfile do dia do Coven. E depois a Kikimora desabafa para a Luz, falando que ela não quer ter que escolher entre a família e o trabalho. Provavelmente o trabalho cobra demais dela e ela não dá muita atenção para a família. A gente sabe o quanto a Kikimora é ambiciosa e dedicada ao trabalho e por conta disso ela deve ter deixado de lado a família dela. Então a mãe da Kikimora deve ter dado um ultimato para ela e ela não sabe o que fazer. Então a Luz tem a ideia de se unir a Kikimora para ajudar tanto ela quanto também Rainy. Claro que a Ida não confia na Kikimora, afinal de contas até agora a Kikimora só se demonstrou como alguém que ataca eles, que nunca está do lado deles. Mas um dos motivos que faz com que a Luz queira confiar na Kikimora e queira ajudá-la é por ela também ter essa relação com a mãe, esse fato de querer encontrar a mãe que ela não está junto. O fato da Luz não conseguir voltar para o mundo humano para ficar com a mãe dela faz ela pensar na situação da Kikimora, que é algo que ela consegue resolver. Então a Ida, entendendo que se aliar a Kikimora nesse momento pode ser uma chance dela conseguir salvar Rainy, resolve dar um voto de confiança. E o plano da Luz é que eles se infiltrem no desfile, criem várias distrações, assim eles conseguem sequestrar tanto a Kikimora quanto Rainy, e a Kikimora vai poder ir visitar sua família e Rainy vai conseguir se encontrar com a Ida. E por ser um sequestro, a Kikimora não vai ser acusada de ter abandonado o desfile, e sim de ter sido levada à força. Enquanto eles vão pegando alguns itens para realizar o plano, a gente vê o King indo pegar um fogo de artifício meio ilegal com o Edric. É interessante que é um dos poucos momentos que a gente vê o Edric sozinho interagindo com os outros personagens sem estar com a Emira ao lado dele. Enquanto isso, na praça da cidade em Bonisborough, a Kikimora tá preocupada por ter concordado com esse plano da Luz, e é quando Rainy aparece ao seu lado. E apesar de Rainy mostrar um pouco de preocupação com relação à apresentação que vai ter que fazer durante o desfile, a Kikimora percebe que a atitude de Rainy é muito calma em comparação a antes. Nesse momento aparece Terra, a líder do Coven das Plantas, que até então a gente só tinha visto lá naquela reunião dos líderes dos Covens lá no Castelo do Imperador, e a gente descobre que Terra ajudou Rainy no último mês, mas Rainy não se lembra de nada devido às suas fortes dores de cabeça. E a gente vê que a Terra faz um chá para Rainy que parece ter tomado durante todo esse tempo, né? De alguma forma, alguma coisa que tem nesse chá fez Rainy esquecer de várias coisas que aconteceram antes do último mês. Eu imaginava que pudesse vir alguma espécie de controle ou lavagem cerebral vinda do selo no pulso de Rainy, mas parece que esse chá também contribui de alguma forma.
Talvez o selo no braço seja alguma espécie de controle, de aprisionamento, e esse chá é o que faz esquecer, né? Faz apagar as lembranças. Então a Kikimora, preocupada que a Terra de alguma forma possa arruinar os planos que eles estão fazendo, tenta ligar pra Ida, mas a Terra intercepta ela na hora e a chama pra ir pro desfile. Então o desfile do dia do Coven finalmente começa. A gente vê primeiro esse gato gigante, né, com esse chapéu com o símbolo do Coven do Imperador desfilando. Depois a gente vê o carro alegórico do Coven da Ilusão. E é interessante que esse carro alegórico do Coven da Ilusão é também uma ilusão, e tudo criada pelo guardião da ruína do espelho que a gente viu no episódio 5 aqui da segunda temporada. A gente vê também várias abominações desfilando pela rua, e vemos Rainy tocando e se apresentando num dos carros do Coven do Imperador. E é o carro que está sendo guiado pela Kikimora, tudo dentro do plano para eles serem sequestrados. Enquanto isso, a Luz e a Ida estão escondidas, pulando pelos telhados, olhando lá de cima, só esperando o momento de atacar. E um dos carros alegóricos é um boneco meio mal feito do Imperador, e quem tá controlando ele lá de dentro é o King Uhuri. Então o King Uhuri disparam fogos de artifício com uma mensagem negativa sobre o Imperador, o que faz com que os guardas vão investigar o que é, e a Luz e a Ida chegam invisíveis até o carro alegórico onde tá Rainy e Kikimora, criam uma neblina e conseguem sequestrar os dois. É engraçado que a Luz tenta se passar por uma grande criminosa e delinquente, mas a Emmett, que tá assistindo o desfile, percebe na hora que é ela. Então, enquanto o King e o Uhuri estão fugindo, despistando os guardas, a Ida consegue levar o Rainy para um lugar seguro. E é quando a Ida se dá conta que o Rainy não lembra de nada o que aconteceu, não lembra que foi líder de um grupo de rebeldes contra o Imperador, e muito menos que tinha voltado a conversar com a Ida, que eles tinham tido uma reaproximação. Para Rainy, o último contato que teve com a Ida foi anos atrás, quando eles ainda eram jovens e terminaram um namoro. Então, de forma bem fria, Rainy fala que agora faz parte do Coven do Imperador e que não quer se associar a bruxas selvagens. Então Rainy manda a Ida embora, mas a Ida não quer desistir de Rainy e os dois começam a lutar. E mesmo no meio do duelo, a Ida não desiste, tenta reaviver as memórias de Rainy, mostra a música, né, que ela tinha tocado, o Requiem da Ida, que é uma música muito importante para os dois, é uma conexão entre eles, e mesmo assim Rainy não consegue lembrar. Pelo passado deles, Rainy deixa a Ida escapar, mas pede que nunca mais entre em contato, porque agora Rainy faz parte do Coven do Imperador. E mesmo se mostrando forte, Rainy deixa escorrer uma lágrima antes de voltar para o desfile, o que mostra que lá dentro pode ter alguma coisinha que de repente vai reavivar essas memórias. E como a gente bem conhece a Ida, não é Rainy falando para ela não procurar mais que a Ida vai ficar quietinha no canto dela. Com certeza ela vai armar outro plano, vai tentar descobrir alguma forma para reverter as memórias de Rainy. Enquanto isso, a Luz e a Kikimora conseguem fugir do desfile também, mas elas ficam encurraladas pela Tira, a líder do Coven das Plantas. E enquanto a Luz e a Kikimora estão escondidas, a Tira finge que não sabe que elas estão lá e começa a falar sozinha, dizendo que é uma pena Kikimora ter sumido nesse momento que ela estava para ser promovida. Fica claro que é um jogo da Tira para mexer com a cabeça da Kikimora. A Kikimora é uma pessoa ambiciosa, né? Ela pensa sempre muito grande. Até agora, a Kikimora estava estagnada na função dela dentro do Coven do Imperador e não tinha ainda essa possibilidade de uma promoção. Então tudo bem abrir mão disso por um momento para estar junto com a família dela, que é algo importante para Kikimora também. Mas com essa nova informação de que ela seria promovida, tudo muda na cabeça da Kikimora. Será que ela está disposta a perder essa promoção para encontrar com a família? Então a Tira tenta atacar as duas, mas ela é impedida por uma abominação da Emmett, que estava seguindo a Luz esse tempo todo. Pausa para um momento de fofura com a Luz surpresa pela aparição da Emmett e ter chamado ela de novo de batata doce. E a Luz fica intrigada pela Emmett saber o plano dela, e a Emmett recita um parágrafo do livro da Azura que conta uma história semelhante ao plano da Luz, que por acaso é a parte preferida da Luz, então não tinha como a Emmett não saber. Então a Emmett gera um skate de abominação e elas conseguem escapar. Então as três conseguem chegar até o cais,
onde tá o dragão de mão da Kikimora, né? Aparentemente ela conseguiu recuperar ele. E a Luz tá super empolgada com o fato da Kikimora conseguir voltar pra casa. E a gente percebe, né, que a Luz está falando da Kikimora, mas como se fosse ela própria reencontrando a mãe dela. Porém, como era de se esperar, a Kikimora fala que a promoção que ela teria no Coven do Imperador é muito mais atraente do que reencontrar a família. A Emmett até fala que pode ter sido um blefe da Terra esse negócio da promoção, mas a Kikimora tá disposta a arriscar e quer entregar a Emmett e a Luz para o Imperador. Então é o momento da Luz e da Emmett lutarem contra a Kikimora e, gente, que maravilhosa essa cena, esse duelo, e a Luz e a Emmett mais uma vez combinando seus poderes. Então, quando o dragão de mão tá prestes a atacar a Luz e a Emmett, as duas até ficam de mão dadas, né? Meio que é o fim. A Terra surge da água com as plantas e segura o dragão de mão. E ela diz que estava testando a lealdade da Kikimora e que a promoção dela vai ser continuar viva. E antes da Kikimora e da Terra voltarem para o desfile, a Terra se volta para a Luz e fala que o Imperador está ansioso para reencontrá-la. A gente sabe que o último encontro da Luz e do Imperador não foi muito amistoso, né? Lá no final da primeira temporada, quando a Luz destruiu o portal. E pela forma que a Terra falou pra Luz, existem duas possibilidades, né? Uma é o Imperador querer se vingar da Luz e a outra é ele ter alguma espécie de plano, né, pro Dia da União que envolva a Luz. Eu tô achando muito interessante a gente aos poucos ir conhecendo os líderes dos Covens, porque a gente não sabe de que lado eles estão. Antes a gente viu que Raine estava contra o Imperador e tinha Eberwolf e Darius que pareciam estar do lado do Imperador. E agora a gente conheceu mais da Terra, que tá também do lado do Imperador, e a gente sabe que ela tem esse chá, né, que apaga as memórias das pessoas. E a gente sabendo que Raine teve a memória apagada, eu fico me perguntando se por acaso os outros líderes também tiveram as memórias apagadas para ficarem do lado do Imperador. De repente, todas as lembranças que tenha dentro de algum líder que faça ele se virar contra o Imperador pode ser apagado pela Terra. E a gente não sabe ainda também qual é a função do selo dentro de toda essa lavagem cerebral que acontece. Bom, agora sozinhas a Luz agradece a Emmett por ter salvado e pergunta se tem alguma coisa que ela pode fazer para retribuir. É então que a Emmett revela que tá com o celular dela, né? Mostra aquele vídeo que a Luz tinha feito, mas ela fala que não deu play, ela não sabe o conteúdo dele. E mais uma vez, que fofo e que saudável esse relacionamento, né? Quantos namoros a gente sabe que se o namorado ou a namorada tivesse chance, ia pegar o celular e ia olhar lá tudo que o outro tava falando, tava conversando, tinha feito. Lumit, melhor casal do universo. E a Luz então resolve se abrir com a Emmett e falar tudo que ela tá sentindo, né? Ela fala que tentou ajudar a Kikimora porque ela se viu um pouco na Kikimora. Ajudar a Kikimora é como se ela tivesse também ajudando um pouco de si. Enquanto elas vão voltando pro desfile, a Luz revela pra Emmett tudo o que aconteceu aquele dia que ela se encontrou com a mãe dela. A Emmett agora é a única que sabe a versão real dos fatos daquele dia, porque a Ida e o King só imaginam que a Luz encontrou a mãe dela, mas que a Camila tá muito feliz e que espera muito conhecer todo mundo. E o olhar cabisbaixo e triste da Luz e da Emmett na cena seguinte, quando elas estão em cima do telhado, é muito provavelmente porque a Luz compartilhou com a Emmett que quando ela voltar para o mundo humano, a mãe dela não quer mais que ela volte para Boiling Isles, não quer que ela volte para o mundo dos demônios. Então a Luz, a Emmett, a Ida, o King e o Huri observam o final do desfile de cima do telhado. E a Kikimora está apresentando lá no palco, ela tá tendo o destaque que ela queria e ela fala que excepcionalmente esse ano o Imperador Belos vai fazer um pronunciamento durante o desfile. Então um grande holograma do Imperador aparece para todo mundo e a gente vê que essa transmissão acontece em vários lugares de Boiling Isles, né? Em várias cidades está acontecendo esse desfile e também tem a transmissão para quem tá em casa. A gente tem até um vislumbre rápido da Lilith assistindo com a mãe dela numa
numa bola de cristal. E agora atenção para esse discurso do imperador, ele revela para todo mundo que daqui 1 mês vai acontecer o Dia da União, quando a maré estiver mais baixa e a lua tapar o sol, ou seja, vai ser o dia que vai acontecer um eclipse. E nesse dia todos viajarão até a cabeça do titã de Boiling Isles e todos que forem dignos herdarão uma utopia livre de magia selvagem. Então aquela informação que o Imperador Belus tinha compartilhado com os líderes dos Covens, agora ele está compartilhando com toda Boiling Isles. E como a gente sabe, a magia selvagem é aquela que a Luz usa e que agora a Lilith e a Ida estão usando também. E como forma das pessoas confiarem nele, o Imperador Belus fala que vai tirar a máscara dele e revelar o rosto para todo mundo. Como a gente viu lá no começo do episódio, a Willow e o Gus estavam conversando o que o Imperador escondia atrás da máscara. Então se eles estavam discutindo isso é porque é algo que toda Boiling Isles costuma comentar e costuma querer saber. E se a gente parar pra pensar num líder que esconde seu rosto atrás de uma máscara, é difícil confiar nele. Então foi uma boa sacada do Belus ele querer tirar sua máscara e se mostrar vulnerável pra todo mundo. E é muito engraçado essa cena da revelação do rosto do Belus, porque tá todo mundo, meu Deus, meu Deus. E acho que foi um pouco a nossa reação também de espectador quando a gente viu uns episódios atrás o Belus sem a máscara. E a gente vê então a Willow e o Gus em casa vendo aquela cena e falando, meu Deus, e depois, era isso? Acho que de repente todo mundo esperava algum monstro, né? Alguma fera, alguma coisa assim. E na verdade é só um cara lá com uma cicatriz no rosto. A Emmett até comenta com eles que ouviu boatos de que o rosto do Imperador Belus é marcado por magia selvagem. E eu não acho que essa informação tenha sido jogada ao acaso. Não acho que a Emmett surgiu aí com fake news. Então, de fato, a gente entende que essa marca que tem no rosto do Imperador é por causa de magia selvagem. Inclusive aquela maldição que toma conta dele. E eu imagino que no Dia da União, que teoricamente o Belus quer extinguir a magia selvagem, ele vai extinguir também essa maldição que ele tem. E olha que interessante, agora conseguimos ver as 2 orelhas do Imperador Belus e não apenas uma, como foi no episódio que vimos seu rosto pela primeira vez. A orelha esquerda dele, que é a que a gente já tinha visto antes, tem aquele corte igual a do Hunter, e a orelha direita também, como a do Hunter, é sem o corte. Comparando as orelhas de todos os bruxos, é nítido que a do Imperador Belus é bem menor, mais voltada para dentro e apontada para cima, um pouco semelhante de como seria a orelha de um humano. Tem muitas teorias que dizem que o Belus é humano e cortou as orelhas para se passar por um bruxo, mas eu acredito que a orelha dele possa ser assim caso ele seja realmente humano por alguma deformidade da magia selvagem, ou pelo Imperador Belus ser híbrido de humano e bruxo, então a orelha dele tem a mistura dessas 2 raças. Então o Belus fala pra todos feliz dia do Coven e some lá em meio a um monte de fogos de artifício. Então a Emmett fica super preocupada com o plano do Belus e pergunta pra Luz o que aconteceria com ela, mas a Luz não tem certeza, né? Ninguém tem certeza, ninguém sabe ao certo o que vai acontecer e por enquanto a Luz fala que elas têm que viver um dia de cada vez. Como eu falei lá no início do vídeo, esse é um episódio para colocar as peças na mesa. Agora todo mundo sabe que existe esse plano do Imperador e a gente vai acompanhar a partir de então como eles vão lidar com isso. E eu imagino que a Luz seja a parte fundamental nesse plano do Imperador. E antes de terminar o vídeo, vamos ver onde apareceu o código secreto nesse episódio. O código secreto apareceu lá no comecinho do episódio, quando a Luz, a Willow e o Gus estão sentados na escadaria de Exide, do lado direito da imagem. E usando a tabela fonética de conversão, a gente tem a palavra Kings. Então, juntando os códigos desde o início da temporada, a gente tem até agora Sitting Season Puppet Strings, He No Longer Dreams of Kings. Que traduzindo fica mares agitados e cordas de marionetes, ele não sonha mais com reis.
Eu acho que tá ficando cada vez mais claro que essa mensagem pode ter relação com o Dia da União. Ele fala mares agitados, né, que a gente pode pensar no imperador tendo falado agora há pouco que o Dia da União vai ser quando a maré vai estar mais baixa. Essas cordas de marionetes a gente pode entender como controle dos covens. E ele não sonha mais com reis, a gente pode entender como Belos eliminando todo tipo de liderança que tinha antes dele. Todos os líderes, todos os reis do passado que tinham a magia selvagem como sua fonte de energia. Posso mudar de ideia a qualquer momento, ou qualquer nova palavra, qualquer novo código que aparecer, então, por enquanto é isso. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!